Ansiedade. Já falei qual é o tema do vídeo de hoje, você deve estar ansioso para saber, eu nem me apresentei ainda. Nós vamos falar sobre um tratamento para ansiedade chamado neuromodulação não invasiva. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, neurocientista e fisioterapeuta, proprietária do Centro de Neuromodulação Não Invasiva do Instituto NeuroAlfa, aqui em Alphaville. E está ansioso? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Saúde mental. Saúde mental afeta atualmente mais de 1 bilhão de pessoas no mundo todo. Esse índice está crescendo anualmente, principalmente diante da pandemia da Covid-19, e todos nós nos vemos em algum momento da vida, balançados em relação à nossa saúde mental. Ansiedade, gente, ele é um termo muito genérico, É um universo muito genérico que contempla diversos transtornos relacionados à ansiedade e compartilham características clínicas muito semelhantes. Então, a ansiedade é considerada hoje em dia como um distúrbio multidimensional, multifatorial, então fatores genéticos, sociais, cognitivos, hormonais, comportamentais, É um amplo espectro mesmo, que a gente usa esse termo, de multidimensões que geram transtornos de ansiedade, que geram desordens de ansiedade. As desordens de ansiedade, elas são consideradas a classe mais prevalente dos transtornos mentais no mundo, mais prevalente, onde se tem impacto negativo na qualidade de vida da pessoa, onde se tem um impacto na sua organização dos seus comportamentos, no gerenciamento da sua autonomia de vida. Geralmente o início é na fase de adulto jovem, porém a gente tem relatos de ansiedade, de crise de ansiedade, de momentos relacionados à ansiedade já nas crianças e nos adolescentes. Dentre essas desordens de ansiedade, a gente tem das mais variadas. Exemplo, fobias específicas, ansiedade social, agorafobia, transtornos do pânico e a maior versão da desordem de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o TAG, que acomete milhões de pessoas no mundo. Eu vou falar sobre os principais sinais e sintomas dos transtornos de ansiedade, mas eu queria fazer um adendo breve aqui antes, que é o seguinte: a situação de ansiedade no corpo humano, aquela sensação de ansiedade, ela é normal, ela é uma sensação necessária, inclusive, para que possamos passar por alguns eventos que não são muito agradáveis durante a vida. Então, o corpo já se prepara de antemão para passar por eventos que são desagradáveis, por exemplo, ou por situações que nos causam desconforto. Então, o corpo já é preparado para isso. Então, vou dar um exemplo, uma prova de vestibular, a pessoa fica ansiosa, que está chegando a prova, está chegando o dia do casamento, vou precisar falar em público, sai o resultado do meu exame de saúde que eu vou abrir, eu estou preocupada. Todos esses eventos, eles exigem preparações do corpo para isso. Então, a gente tem um nível de neurotransmissores relacionados ao medo, à expectativa, aos nossos temores, à preparação para isso, ao cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, são substâncias que, em pequenas dosagens, harmonicamente regulados, eles são necessários para o corpo. Senão você leva um susto, Você leva um susto, tem uma taquicardia e morre, porque não estava preparado para isso, Então, são situações de ansiedade que são situações esperadas e que são situações normais, ditas normais, do organismo. Onde está o problema, a questão? A alteração, ela vem do excesso de tudo isso, vem do excesso de todos esses eventos fisiológicos. Então, em vez da pessoa ter um aumento de alguns hormônios, de algum neurotransmissor específico, da adrenalina, devido a alguma situação, a pessoa tem um aumento direto. Ela não tem oscilação. Ela fica com aquele grau de tensão sem fim. Por isso que chega aquele processo de ansiedade, que é um processo patológico, que é um processo alterado. Então, é esse excesso que é a questão. E aí nós temos os sinais e sintomas mais comuns. Por exemplo, sintomas fisiológicos, como taquicardia, dor no peito, falta de ar, que é a dispneia, sudorese, náuseas, sensação de vômito, enxaqueca, dor de cabeça, dor muscular, tensões musculares associadas a isso, fadiga, dificuldade de se concentrar, dificuldade para dormir.
distúrbios do sono, a pessoa muito ansiosa não consegue dormir direito, né? Tem aquele microdespertares durante a noite, vários, muito mais do que o esperado. Irritabilidade, né? Uma irritabilidade durante o dia. Nós temos também sinais comportamentais. Então, por exemplo, a pessoa apresenta dificuldade de inibir os seus medos, seus temores, as suas preocupações. Então, fica constantemente preocupado. Claro que nós temos eventos durante a vida que nos remete a ficarmos muito preocupados, claro. Porém, a questão é a falta de gestão desses sentimentos e sensações. E essa falta de gestão não é nossa só em relação à questão de consciência, né? Existe uma gestão neuroquímica, neurobiológica, relacionada aos transmissores do cérebro que estão alterados, eu já vou falar já já. Mas eu queria voltar aos sinais comportamentais. Então, a pessoa deixa de ir a lugares que gosta, deixa de praticar atividades prazerosas, que antes eram prazerosas, porque ela tem aquele surto de ansiedade, né? Aquele ataque de pânico, aquele momento de passar mal. E é uma situação muito paradoxal, porque a pessoa deixa de ir porque ela fica preocupada que pode ser que passe mal. Então, a preocupação que vai passar mal, porque ela já passaria, vai fazer ela passar mal em casa ou ela não vai para o lugar que ela queria. Então, assim, os comportamentos começam a ser pautados, começam a ser geridos pela questão da ansiedade, o que gera uma queda abrupta na qualidade de vida e no bem-estar. É inevitável. Quando esses sinais e sintomas perduram por no mínimo 6 meses, nós estamos com um transtorno de ansiedade. Em relação à questão fisiológica, o que ocorre, né, dentro do cérebro? A gente tem um desequilíbrio dos neurotransmissores. Existem muitos neurotransmissores, que são substâncias químicas, né, que regulam as atividades dos neurônios, das células nervosas, eles estão desregulados. Então, existem porções do cérebro que estão menos ativas na ansiedade e porções do cérebro que estão mais ativas na ansiedade, além do esperado. Vou dar alguns exemplos de estruturas cerebrais, tá? Então, a amígdala, que está muito relacionada a medos, ao controle emocional, o córtex pré-frontal, que está relacionado à cognição, o hipocampo, que é uma região de memória. Então, são várias regiões que não estão reguladas adequadamente e que geram esse desbalanço neuroquímico que, consequência, geram as alterações que nós temos fisiológicas e comportamentais diante da ansiedade. Existe um desequilíbrio entre porções do cérebro. E é aí que entra a neuromodulação não invasiva. O que é a neuromodulação não invasiva? Como o próprio nome diz, é uma modulação dos circuitos cerebrais. No caso aqui, por meio elétrico. Estimulação transcraniana por corrente contínua, onde se promove uma corrente elétrica por eletrodos, que são colocados por fora aqui do crânio, no escalpo, no couro cabeludo, por isso que ela é classificada como não invasiva. Essa corrente gerada, ela transpassa as células encefálicas, ela transpassa os neurônios, existe uma mudança na excitabilidade dessas células. Então, existe uma modulação de regiões específicas cerebrais. No caso da ansiedade, essa modulação não é para excitar somente. Existem modulações excitatórias e modulações inibitórias. Existem locais que precisa baixar a regulação para que a pessoa tenha uma melhora daqueles sinais e sintomas da ansiedade. Então, com esse tratamento, que ele é considerado indolor e muito seguro, ele promove neuroplasticidade cerebral, neuroquímica. Quais os benefícios que os pacientes apresentam? Primeiro, diminuição dos sinais e sintomas de ansiedade, maior equilíbrio emocional, maior equilíbrio fisiológico, maior equilíbrio mental. Então, diminuição da taquicardia, diminuição da dor no peito, da falta de ar, da sensação de pânico, da sensação de medo, da insegurança, da preocupação excessiva, daquele alerta excessivo fora do esperado. Todos esses sinais e sintomas abaixam, eles se regulam melhor. Por que eles ficam mais regulados? Porque a neuromodulação não invasiva ajuda a modular esses circuitos cerebrais. Então, são alvos específicos do cérebro que a gente atinge, de forma a controlar isso. Por que ocorrem esses benefícios? Porque a neuromodulação não invasiva age equilibrando os neurotransmissores, equilibrando a produção, a liberação de neurotransmissores, equilibrando as conexões entre os neurônios, as sinapses. Então, existe uma melhor reorganização das conexões neurais diante dos transtornos de ansiedade. O que a literatura demonstra? Que os efeitos da neuromodulação não invasiva no cérebro promovem neuroplasticidade benéfica
sobre o enfoque estrutural e sobre o enfoque funcional. Então, a questão estrutural do cérebro sofre mudanças benéficas, as conexões neurais são mais estimuladas e são mais reguladas, o que nós chamamos de aumento da conectividade funcional. Interessante que nós temos ampla evidência científica a respeito disso na literatura e que mostra benefícios da neuromodulação não invasiva tanto em desordens da ansiedade específicos relacionados à ansiedade, porque tem vários transtornos de ansiedade, né? Tanto quanto o transtorno de ansiedade generalizado, que é o TAG. Então, nós temos melhora tanto para as questões mais específicas, quanto para os transtornos mais gerais e mais globais relacionados à ansiedade. O tratamento com neuromodulação não invasiva, ele segue protocolos, são protocolos muito bem estabelecidos, baseados na literatura, e nós temos protocolo exclusivo aqui do Instituto NeuroAlpha, que é o protocolo Refresh Brain, deixar o cérebro mais refrescado, mais reajustado, mais equilibrado. Esses protocolos são em dias corridos, a estimulação é feita em dias corridos, com pausas aos finais de semana, onde o número de dias do protocolo, a quantidade de minutos estimulada por dia, o perfil de estimulação, se é excitatório ou inibitório, qual é a intensidade da corrente, né? Qual é o alvo específico que vai se colocar? Isso depende muito do perfil de cada paciente, do perfil do transtorno de ansiedade de cada paciente, das condições neuromotoras, cognitivas, funcionais e do comportamento de cada paciente. Então, os protocolos são exclusivamente personalizados. E vale dizer que a ação da neuromodulação não invasiva, ela não é sozinha, ela não ocorre de uma forma isolada. Nós precisamos de uma intervenção conjugada, que é feita ao mesmo tempo da neuromodulação, onde se tem um efeito maximizador, um efeito sinérgico, que a gente fala, entre a neuromodulação não invasiva e uma intervenção de neurociências específica para aquele paciente, para aquele caso do paciente. O transtorno de ansiedade de cada um, ele permeia vários fatores comportamentais, físicos e cognitivos. É uma intervenção que contempla exercícios físicos, exercícios cognitivo-motores, momentos de relaxamento, momentos de maior equilíbrio. Então, são intervenções específicas, especializadas para casos de ansiedade, que entram em harmonia, ao mesmo tempo, juntamente à neuromodulação não invasiva. Então, nós temos uma melhora potencializada, tanto da parte física, cognitiva, o paciente apresenta uma melhora comportamental notória diante da conjugação dessas duas intervenções, né? Então, a neuromodulação não invasiva, juntamente, é uma intervenção, o que perfaz aqui o nosso protocolo exclusivo Refresh Brain do Instituto NeuroAlpha. Vale reforçar que esses efeitos de melhora, esses benefícios são a longo prazo, eles perduram por muitos meses após a intervenção, por muitas semanas após a intervenção, depende de cada paciente, porque os efeitos neuroplásticos da neuromodulação não invasiva, fisiológicos, neurais, eles duram, eles perduram, eles se mantêm por muitos meses após. Isso que é importante o acompanhamento ao longo de todo esse tempo. Vale dizer, neuromodulação não invasiva é um tratamento complementar ao tratamento médico, não substitui o tratamento com as medicações, não substitui o tratamento com psicoterapias e outras intervenções, tá? A neuromodulação não invasiva é um tratamento adjuvante, um tratamento inovador, de ponta, tecnologia avançada. Se você tem ansiedade, está ansioso para acabar logo o vídeo, né? Ou se você conhece alguém que tem ansiedade, indica o vídeo para ele, compartilhe esse conteúdo, por favor. Eu aguardo você, o seu familiar, o seu amigo, para avaliação aqui comigo. Vamos intervir de forma assertiva, de forma especial para cada pessoa em relação aos transtornos de ansiedade, para que se estabeleça um protocolo único que vai gerar mudanças benéficas neurológicas, um maior equilíbrio cerebral, que vai gerar um maior equilíbrio na sua qualidade de vida, equilíbrio mental, emocional, físico e o retorno do seu bem-estar. Eu sou a professora doutora Cíntia Bedeschi, neurocientista e fisioterapeuta. Vou deixar meu telefone de contato aqui. Quem quiser me segue lá no Instagram. E obrigada pela atenção e até a próxima.